Que a graça e a paz esteja com todos. Louvado seja o nome do Senhor e nós estarmos aqui para mais esse momento de reflexão. Depois de um dia corrido, trabalhoso, talvez você esteja no aconchego da tua casa e eu gostaria de participar para você desses momentos de reflexão. Palavras essas que nos trarão para a realidade daquilo que nós estamos vivenciando, vivendo a cada momento da nossa vida. Sabemos que nada tem sido fácil e no decorrer dos dias nós observamos que quanto mais nós tentamos avançar, mais muitas situações nos prendem, nos deixa muitas vezes até pensativos. Não desanimados, mas pensativos. E no meio de todo esse pensamento, muitas vezes no meio de toda essa situação, nós encontramos algo que nos traz para nós um momento assim, muito preocupante. E tudo isso que eu estou aqui relatando é algo que faz parte do meu cotidiano e do teu também. Eu estou falando do medo. O medo que muitas vezes nós não queremos trazer para perto de nós. Muitas vezes nós sentimos esse medo e queremos ter a força de lutar contra ele. Mas de tudo que nós sentimos, nós temos que entender que ele faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas decisões. E esses dias eu lendo uma matéria, até eu trouxe alguma coisa aqui. O Senhor, quando Ele pontuou que nós teríamos que entregar para Ele e ter nele toda a segurança, Ele estava nos posicionando que nós teríamos medo. Que toda nessa caixa, nesse estojo, aonde se encontra um corpo, uma alma e um espírito, nós teríamos a necessidade de sentir esse medo. Ele faz parte da nossa genética. E muitas vezes nós estamos dando tanto ênfase para essa condição que nos esquecemos quem foi o autor da nossa criação. E como eu tenho visto e aconselhado pessoas, e eu tenho assim, analisado como que as pessoas estão com medo. Como que as pessoas têm medo de tantas coisas. Coisas que não estão no nosso controle. Nós podemos nos preparar, nós podemos estar atento a tantas coisas, mas quando algo nos acontece, nós nunca esperamos. Por isso, nesta noite, eu queria falar com você sobre esse confronto. Um confronto que está dia após dia, sentado conosco na mesa, vai conosco para a cama, dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas amizades, dentro da igreja, e muitas vezes nos prejudica para nós olharmos para nós mesmos e dizermos assim, eu sou capaz. E eu lendo uma matéria de um psicólogo, ele diz assim, muitas vezes nós nos sentimos acovardados diante de algumas circunstâncias. Afinal, ter medo é tão tóxico assim? Ele fazendo uma pergunta. O medo, de uma certa forma, pode servir até como um favor motivacional. Talvez você nunca enxergou o medo dessa forma, então participe e veja e compreenda que o medo pode até servir para algumas formas de vida que nós temos. Olha a análise que ele fez. E daí eu comecei a refletir. E quando
eu começo a dar um aconselhamento, eu posso ver que a pessoa, uma das primeiras coisas que a pessoa fala, ela diz que ela está com medo, que ela não tem certeza, que ela está insegura, que ela está sem condições psicológicas para pensar, para analisar, para tomar uma decisão. E isso inclui toda a vida da pessoa. Isso seja financeira, seja emocional, amorosa, profissional, abrange todas as áreas. Porque quando você se neutraliza, como ele falou ali, nós estamos trazendo para nós a uma incapacidade que não é verdade. Porque Deus não nos fez covardes, Deus nos fez corajosos. E esse psicólogo, ele falava assim dentro da entrevista que nós temos um medo já dentro de cada um de nós de uma forma que nós não percebemos. Mas olha as pontuações que ele trouxe. Afinal, por que temos tanto medo? Fazemos seguro da casa ou do carro para quê? Medo de sermos roubados? Por que trabalhamos tanto? Medo de faltar dinheiro? As coisas que precisamos para sobreviver, por que pagamos planos caríssimos? Seja de seguro, seja planos de saúde? Medo de quê? De ficar doente? De ficar sem uma assistência médica? De ficar sem dinheiro, sem comida? Por que buscamos um companheiro para compartilhar a vida? Medo de ficar só? Ou medo de não ter uma família? Até na morte fazemos plano funerário. Por quê? Medo de morrer e não ter um famoso lugar para que possamos ser enterrados? Por que nós participamos de tanto medo? E muitos que estão na igreja têm medo do inferno. E aí eu te faço uma pergunta. Como é que ficamos numa situação dessa? Ah, pastora, mas tudo é uma precaução. Sim, a prudência faz parte do nosso convívio, da nossa vida. Mas quantos não estão preocupados, já trazendo e atribuindo algo que não é verdade? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor é por nós. E quando Ele é por nós, tem uma palavra em Provérbios que diz que Ele cerca-nos por trás e pela frente com um círculo de fogo e nos coloca no centro e nos guarda e coloca a mão sobre a nossa cabeça. Então, de quem eu estou falando? De Deus. Nós precisamos de alguns tópicos aqui, sim. Mas muitas vezes nós estamos levando isso mais a sério do que muitas vezes aquilo para quem nós vivemos, convivemos e iremos viver na eternidade. E hoje, quando eu ouvi uma palestra de um pastor, ele dizia assim: muitas pessoas cristãs estão vivendo como que se a terra fosse oferecer para ela algo, como que se a eternidade não existisse. E é uma realidade. Quantas vezes durante todo esse tempo teu de cristão, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, você pensou na eternidade? Ah, porque eu vou fazer o seguro do carro para a terra, aqui. Ah, porque eu vou fazer o seguro da casa, aqui. Ah, porque eu vou fazer o seguro, seja lá de alguma coisa, se eu sofrer alguns danos, uma assistência médica, uma assistência funerária, porque quando eu morrer eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo, e a documentação é cartório, e é tantas coisas no aqui, no agora.
E quando Deus falava comigo nessa tarde, Ele falava comigo sobre o medo que os seres humanos estão sentindo. Medo de ficar sem dinheiro, medo do desemprego, medo da doença que está se alastrando. Nós olhamos pessoas adoecidas, mas não estou falando da doença que está alastrando, porque sempre teve pandemia, sempre teve doenças mortais, sempre teve coisas terríveis. Nós sabemos que a poliomielite, quando ela surgiu, ela apavorou todas as mães, porque quantas crianças ficaram paraplégicas? Quando veio outros tipos de vacina, porque as crianças precisariam ficar livres de algumas coisas, como sarampo, cachumba, catapora e outras doenças mais, que hoje estão sendo controladas. Então nós sempre convivemos com tantas coisas, mas nós estamos nos esquecendo que a palavra de Deus fala que a ciência se multiplicaria de tal forma que iria esfriar, iria deixar-nos, entre aspas, será. E quando nós olhamos para o que está regendo no dia, a cada momento, as pessoas estão presas em seus casulos, em suas situações, se esquecendo que há uma promessa para mim e para você, que há uma promessa que nós não teríamos que temer, porque aquele que te guarda não dormita, não dorme, mas nós estamos trabalhando parecendo que é com uma pessoa que não tem força, que não tem voz, que não teve condições de direção. E nós estamos falando aqui de momentos tão passageiros, porque, mas a prevenção é muito bom, sim, nós temos que fazer exames preventivos, nós temos que fazer exame pelo menos 2 vezes no ano, porque nós somos mortais, e a nossa carne necessita de alguns agregados, boa alimentação, precisamos de ter paz interior, mas uma das coisas que nós precisamos é nos encontrar com Deus, é nos encontrar com Jesus, porque nós estamos vendo a nossa fé se esvairindo, se apagando, e a Bíblia relata isso, que chegaria dias que as pessoas, elas não se alegrariam mais. Lá em 2 Timóteo 3, do 2 em diante, você vai ler, você vai ver como que as pessoas lá, o Senhor já estava avisando, presunçosas, jacciosas, pessoas maldosas, amantes de si próprios. E nós não estamos longe de tudo isso, nos esquecendo que tudo que nós fazemos para nos proteger à nossa volta, nós esquecemos de algo. Nós não ficaremos aqui. Nós temos uma eternidade pela frente. Nós temos um Pai, glória a Deus, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Que por mais difícil que seja a nossa vida, por mais desafiadora que seja o nosso dia a dia, nós temos um Deus que está trazendo para nós, sabe, aquele aconchego, aquele, vem cá meu filho. Então eu quero dizer para você, tudo isso que eu falei, dessa falta de condições de pensar no que pode acontecer amanhã, na prevenção do que vai acontecer amanhã, nós não temos nada, não somos dono de nada. Nós deitamos de uma forma, as leis mudam na manhã seguinte. Quando nós estamos adaptando com aquelas leis, vem mudança de novo. Tudo que nós trabalhávamos ou que trabalhamos, quando nós olhamos, é cansaço, é canseira. A palavra fala isso. E nós estamos nos apegando ao quê? Você sabia que mesmo você tendo uma família, você não pode, por mais que você queira,
tomar conta dela. Espiritualmente você faz aquilo que o Senhor te manda, mas quem toma conta dela é o Senhor Deus. Você sabia que você casou, mas a tua esposa não é tua, é de Deus. Os teus filhos é de Deus. A tua empresa é de Deus. O teu andar é de Deus. A vontade tua tem que estar permanecida em Deus. E quando nós começamos a analisar a nós mesmos, porque não tem uma análise mais perfeita de quando nós sentamos. Eu sempre falo isso, sentamos em algum lugar e começamos a nos analisar, tirar aquilo que impede de nós olharmos a presença de Deus, olhar a face de Deus e estar com Ele, trazer a presença dEle, nos acostumarmos com a presença dEle, porque afinal de contas nós estamos marchando para uma eternidade. Mas nós queremos muitas vezes viver de lá, daqui para lá, de lá para cá, como que se nós não tivéssemos direção, e nós temos uma direção, nós temos uma pontuação, e essa pontuação foi Deus que nos deu. E é muito triste quando nós vemos tantas coisas envolto de prosperidade, de condições financeiras. Toda a prosperidade e financeiro é consequência daquilo que você representa nessa terra. Nós estamos vendo quantos que, por ter uma condição financeira que Deus o agraciou, se afastou da presença. A convicção de nós estarmos na presença de Deus é sabermos que o medo faz parte, que a tribulação faz parte, que a indiferença faz parte, falar de você faz parte, maldizer você faz parte, você muitas vezes trazer, sabe, para muitas pessoas a condição de ser afrontada, porque Deus, Ele afronta na palavra, Ele traz uma palavra que liberta, é uma palavra que não nos prende, mas nos liberta. Daí nós começamos a ver quanto que de nós precisamos entender que esse medo tem que ir embora. Que quando Deus estabeleceu você sobre a terra, Ele falou é para os que creem. Quando Ele determinou para Abraão, Abraão teve que crer. Abraão teve que se submeter. Abraão teve que se prostrar. Quando Daniel orava lá no seu quarto e incomodava o reino, ele se prostrava, ele se dirigia ao Senhor dos Senhores. Quando Sadraque, Mesaque e Abdenego foi lançado naquela fornalha, eles sabiam que eles poderiam morrer. Eles sabiam disso, eles tinham convicção. E quando eles adentraram aquele local, eles viram que a fé que eles tinham, no que eles acreditavam, os livrou do mal, livrou de 7 vezes mais o calor da fornalha. E muitas vezes nós, meros meninos e meninas mimadas, ficamos no zum zum zum, no mimimi, esquecendo que todas as coisas que Deus colocou em nós, e o medo faz parte também, faz parte, o sentimento da tristeza faz parte, o sentimento do querer faz parte, de tudo aquilo que Ele atribuiu a esse estojo que eu acabei de falar agora, um estojo que Ele colocou como imagem e semelhança dEle, que colocou ali alma, espírito e corpo. E esse corpo, ele, com 3 dias, ele está em estado de putrificação. Então, o que somos? O que o medo nos leva? Ah, mas eu sinto tanto medo que eu tenho que tomar um remédio para mim. A palavra de Deus, ela nos relata o seguinte, em Salmo 56, 3, 4. Mas quando estiver com medo, confie em ti, em Deus,
cuja palavra eu louvo, em Deus, no qual eu confio e não temerei algo algum. Essas palavras foram de Davi, que pudera fazer-me o simples mortal. Davi se lamentando, Davi estava aqui fazendo um hino de confronto, sabe, a perseguição que ele estava passando, quando ele foi preso em Gate. Ele ficou desesperado, clamando a Deus, porque ele estava confiando, e ele estava dizendo, mas quando eu estiver com medo? Então o medo fez parte da vida de Davi, um dos maiores reis que nós tivemos. Mas mesmo fazendo parte da vida dele, ele sabia em quem ele estava confiando. Ele sabia o que ele poderia fazer. Aqui no Salmo 23:4 diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum. Quem já passou por vale de trevas e morte? Eu já passei, meu pai passou, minha família passou. Mas nós não podemos temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem é que está comigo? É Deus. Aquele que faz todas as coisas, continuará fazendo todas as coisas e estará nos aguardando, porque é aquele que sabe aonde nós conseguimos chegar. Então, o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. A tua vara e o teu cajado me protege. A vara, sabe o que é a vara? Proteção. Cajado nos puxa, a vara nos defende e o cajado nos puxa para perto dele, para junto dele. Davi também falou essas palavras porque ele sabia do que aguardava para ele ter conseguido chegar aonde chegou. E o terceiro ponto aqui que eu quero trazer, o Senhor fala aqui em Deuteronômio 31:8, o próprio Deus irá à sua frente e estará com você. Meu Pai, que coisa maravilhosa, que palavra de condição. Ele não te deixará nunca e nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Sabe o que é nunca? Nunca é jamais. O nunca se encerra, sabe? Nem início, nem fim, nunca. Deus está dizendo, sou contigo, eu te pego, você está comigo. Então Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar. Por mais que tenhamos seguro de carro, casa, meios, conta bancária, nada disso traz a segurança do medo que nós sentimos, porque quando estamos com medo não é por dinheiro, não é por termos dinheiro, não é por termos um plano médico e melhores hospitais, nada disso pode, sabe, confrontar o medo que muitas e muitos de nós têm sentido, principalmente nesse tempo, nos 2 anos que se passaram. Quanta dúvida! E quantas dúvidas ainda hoje. Quando nós olhamos as pessoas que estão partindo, muitos enfermos, muitos que não conseguiram vencer todos os danos causados ao corpo ao longo dos anos, porque você sabia que a responsabilidade do teu corpo é tua, do que você come, do que você vive, do que você fala, do que você dorme, de quem você convive. Tudo isso são danos que causam para o nosso corpo medidas que muitas vezes não tem mais reparo. E junto com tudo isso, vem o medo, a depressão, vem a ansiedade, tudo que nós estamos acoplando dos dias atuais, aonde a palavra já nos relatava que isso iria acontecer.
E o quarto ponto que eu quero trazer para você, meu amigo, meu irmão, e aonde este vídeo chegar. Aqui em João 14, no versículo 27, está dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Olha só que palavra. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui João estava trazendo para nós um consolo. E quando nós olhamos para esse consolo que Deus deixou que ele relatasse para nós, ele está dizendo que mesmo em situações mais assustadoras, você pode encontrar paz. Você pode encontrar em Jesus essa paz. Porque ele voltará, amados. Ele virá nos buscar. E aquele que não acredita nessa palavra, aquele que não acredita que a palavra de Deus ela é eficaz, ela é viva. Quando ela fala de uma forma tão maravilhosa, tão linda, que ela nos traz dentro de nós um consolo, uma condição que nós não estamos desprotegidos. Então acredite, você não está só, você não está abandonado. Mas quando você tiver com medo e na incerteza de que como que eu vou fazer? Tem um Deus naquele momento te olhando. No Salmo 139 diz assim, que antes mesmo que a palavra nos chegue à boca, Ele fala conosco. Ele está vendo o que nós estamos pensando. Ele sabe. Antes de você falar, Ele já coloca em primeira ordem para que aconteça para nós. Aqueles fatos que falam, nossa, meu Deus, mas eu estava pensando nisso e já aconteceu. Deus já sabia. E Ele não quer que nós passemos debaixo dessa condição de medo por uma consequência maior. Aqueles que acreditam que precisam se prevenir porque o medo pode trazer consequências, o medo faz parte. Comece a acreditar nisso, como a morte faz parte. Eu já enterrei num ano meu pai, meu irmão e meu filho. E a morte naquele ano fez parte da minha vida. E nós temos que entender que cada faixa etária da nossa vida é um tempo que nós temos que conviver. É um tempo que nós temos que saber esperar, orar, chorar. Como esse Salmo 56, no versículo 3 e 4, Davi estava clamando por Deus. Quando ele estava lá em Gate, ele sabia que os filícios queriam matá-lo. Ele era inimigo mortal deles. E ele clamou a Deus. Então entenda que tudo que você fizer, Deus quer participar até do teu medo. Quantas vezes, por uma circunstância, uma ou outra, eu oro e falo, Senhor, não permita que eu sinta esse medo. E mesmo que eu venha sentir, Pai, eu me alojo em teus braços, porque eu sei que o Senhor me protege, me guarda, traz para mim, sabe, aquele refrigério em situações desastrosas, aquela presença que o homem não pode trazer, que nós não encontramos em qualquer lugar dessa terra. Esse privilégio está nos céus e é para lá que Ele quer nos levar. Então eu venho te dizer, antes de qualquer coisa, nós estamos de passagem aqui. A palavra fala que nós somos peregrinos nessa terra. Que você possa entender que por mais difícil que você esteja passando, há uma solução. Há um ser que te ama,
que estabeleceu regras, e essas regras são para serem respeitadas e cumpridas, e que Ele jamais, porque a tua vara e o teu cajado me protege, me consola, me guarda, me livra, me pega e traz para junto, traz para perto, porque o nosso Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Então eu venho falar para você nesta quarta-feira, meio de semana, mude a sua estratégia, comece a depositar, sabe, nos céus, aonde está o teu Pai. Deposite lá as tuas orações, a tua confiança, a tua alegria, o teu brilho nos olhos. Seja grato para Ele. Que você possa trazer a presença dEle para perto de você. E você verá que muitas situações mudarão de lugar. Haverá muitas formas de você mudar de atitude, de conduta. E também com toda esse proceder do Espírito, você terá saúde, saúde na alma, saúde no corpo, e você terá vigor. E este vigor você terá vontade de cantar, de se alegrar, porque há um Deus que cuida de você, um Deus que cuida de mim, e que trará para nós a cada dia o complemento daquilo que está faltando. Como aqui, falou aqui que muitas situações que nós estamos vivenciando, nós estamos preocupados. E dentro da preocupação, traz para nós a ansiedade, dentro da ansiedade o medo. E o medo, a depressão. O auge da época que nós estamos atravessando. E nós, como os filhos de Deus, cristãos, servos do Deus Altíssimo, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então faça a diferença na sua família, no convívio com seus vizinhos, com seus amigos, na tua empresa. Faça a diferença. Acredite. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti, o Deus cuja palavra eu louvo. Essas foram as palavras de Davi quando ele estava lá em Gate preso. Que estas palavras possam ser as tuas palavras a partir de hoje. Que você não entregue, porque os problemas hoje estão te afligindo. Deixa eu te dizer algo. Os problemas vão existir sempre, porque quando acabar um, vai aparecer outro. Situações de família, altos e baixos, sempre vão existir. A Bíblia de capa a capa nos relata isso. Condições financeiras, altos e baixos, somos nós que determinamos, porque a palavra fala que o reino dele está aqui. E o dinheiro é consequência de má administração, porque o dinheiro, ele não compra tudo. Ele pode trazer algumas coisas para perto de você, mas quando chega naquele ponto em que você busca no que você tem e não acha, você volta na estaca zero. Ele não é tudo. Então entenda, tudo isso, sabe, é a composição da tua vida. Aqueles que não gostam de você porque teu cabelo é mais loiro, aquele que não gosta de você porque você gesticula quando fala, aquele que não gosta de você porque você é muito alegre, você chama atenção, você nunca vai agradar. Só tem um que agradou. É Deus. Ele você tem que agradar. Ele que você tem que entregar todas as suas atitudes, porque Ele é Pai. E Ele fala que dos altos céus Ele busca incessantemente os filhos retos e justos. Então imagina comigo agora o nosso Pai nos olhando neste momento e perguntando para os anjos: aquele lá é justo, aquele lá não é, aquele lá fez a minha vontade, aquele não fez, aquele agradece, aquele... Ele é Pai. Como Pai, Ele se preocupa comigo e com você. Então tire esse medo. Ou melhor, faça esse medo voltar para o lugar dele. Ele faz parte do teu cotidiano. A morte, a vida, a alegria, a felicidade, o medo, tudo faz parte.
Quando nós começarmos a entender que toda essa junção de coisas é que nos leva a ser projetado. Você sabia que toda a tua dificuldade é o que te projeta para você entender qual é o plano de Deus na tua vida? Tudo aquilo que você, muitas vezes, é com muito esforço que você obtém, você dará valor, porque tudo que vem fácil, vai fácil. Todas as coisas têm que ter valor para nós. Tudo tem um prazo. Tudo tem um prazo de validade. Tudo tem um preço a ser pago. Só não tem prazo de validade a eternidade. E com ela a presença de Deus. Porque Ele é o soberano, dono de tudo, dono de todos. E eu quero nesta noite declarar que você deixará esse medo hoje, sabe, lá no canto dele. E quando ele vier aflorar, você dirá para ele: o meu Deus. Quando eu estiver com medo, eu confio nele. Porque eu sei que mesmo que eu ande pelo vale, ele estará comigo. Ele me guardará. Ele me protege. Ele me guarda. Ele me ama e jamais me deixará. Que esta palavra possa falar muito ao teu coração nesta noite. E você, meu amigo, você que não conhece a palavra ainda, que você possa entender que Deus te ama também. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz por você, para que você tivesse um tempo com Ele, conhecesse Ele na íntegra, porque Ele traz essa paz. Ele traz a cura para a tua alma. De tudo isso que eu falei e muito mais. Porque o Senhor, Ele tem nos preparado um local, como Ele diz para os seus discípulos. E Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para trazer, sabe, luz para aqueles que estão esperando. E nós esperamos morar com Ele, estar com Ele, vivenciar com Ele. E a palavra de Deus fala que isso são para aqueles que acreditam em Deus. Então acredite em Deus, confie nele, entregue a sua vida, seus bens, seu esposo, seus filhos, tua empresa. Entregue para o Senhor e você verá que grandes coisas Ele vai fazer. Eu gostaria de encerrar esta live fazendo uma oração. E eu gostaria também de pedir, se você puder ir no YouTube, @pastora Marina Recepute, entrar lá, se inscrever, deixar lá um positivo, um like para nós, para que o YouTube reconheça esse material, que é de ajuda humana, é de ajuda espiritual para os seres humanos, que está precisando de tanto amor, de tanto carinho. E esse amor é Deus que traz, esse amor é Deus que faz. Então, se você puder me ajudar, me ajude. E se puder compartilhar com um amigo, com uma pessoa que esteja precisando, que está com medo, que não consegue, já passou por psicólogos, que não sabe, está tomando soníferos, não dorme à noite, não consegue andar de dia, nem de noite, não come. Compartilhe com ele. Traga para ele esta palavra, que toda essa situação tem um modo de resolver. Que não será o comprimido de 6 em 6 horas, mas será um prostrar na presença de Deus, que é Deus amoroso, soberano sobre todas as coisas, irá trazer uma paz, essa paz que nós buscamos, essa paz que nós não encontramos em qualquer lugar. Pode ser o lugar mais lindo do mundo, pode ser cinematográfico. Se você não estiver em paz, aquilo ali não passará de mais um lugar para você. Mas quando nós estamos com Ele, sentimos a presença dEle e queremos cada dia mais estar com Ele, fazendo a vontade dEle e saber que tudo podemos nele, porque Ele é Pai. E com o Pai nós não temos medo, com o Pai nós vamos vencer, porque Ele nos pega pela mão direita e diz: eis que sou contigo, não te deixo, não te abandono. Simplesmente seja forte e corajoso. Que você possa ser forte e corajoso nesta noite, em tudo que você for fazer amanhã, nesta noite, uma noite de descanso,
que você possa sentir esta presença de Deus. É o desejo do meu coração. E eu quero encerrar essa live fazendo uma oração. Pai, eu entrego cada vida que está aqui comigo, cada pessoa, Senhor, onde este vídeo vai passar, aonde, Senhor, ele alcançar as vidas. Que o Senhor possa mudar situações, que o Senhor possa mudar histórias, que o Senhor possa curar pessoas, que o Senhor possa trazer, Senhor, ó Deus, este amor demonstrado com teu filho naquela cruz, Pai, onde ele disse que tudo estava consumado. Que todos nós possamos entender que está tudo pronto, o Senhor nos ama, tem cuidado de nós, por mais difícil que seja a situação. O Senhor sempre estará conosco, nos dando força, determinação, fé, coragem para vencer, Pai. Porque tudo isso faz parte, Senhor, de um caminhar contigo. Por isso, Senhor, eu creio que o Senhor estará tocando em vidas nesta noite. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor, cada pessoa, que a sua noite seja abençoada, Pai. Que a tua presença, Senhor, esteja com cada um, Senhor, independente, Senhor, de onde esteja. Que a pessoa possa sentir, essa pessoa possa sentir o que eu estou sentindo aqui agora, a tua presença, Senhor. E que tudo isso, Pai, seja para a honra e glória do teu nome. Tudo isso eu te peço, te agradecendo por esse momento tão especial, desses momentos de reflexões, Pai. É no nome do teu filho que eu peço, é no nome dele que eu agradeço. Obrigada, Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma linda noite, que você possa, quando abrir os olhos, amanhã você possa entender que o papai continua te olhando, te amando, ó, te segurando pela mão e dizendo: vai filho, vai filha, eu sou contigo, não te deixo, não te abandono nunca. Que o Senhor continue te abençoando no restante desta noite. Shalom Adonai.